esta história, que é verdadeira, e que aconteceu uma altura, houve um navio inglês que ficou encalhado aqui na zona de Matosinhos, Leixões, por aqui. Iam a bordo cerca de 200 pessoas. Era um dia de temporal e as autoridades marítimas já não tinham condições para ir salvar aquelas pessoas. Não conseguiam tirar dali o barco não saía sozinho e não havia maneira de lá chegar, porque de facto as ondas eram muito altas e, portanto, havia um grande problema. E como vocês sabem, naquela altura, antes de haver televisão, havia a rádio e os pescadores comunicavam muito através da rádio, sobretudo ouviam muito as notícias através da rádio. E os pescadores da Póvoa ouviram esta notícia e perceberam que não havia nada a fazer para salvar aquelas mais de 200 pessoas que estavam a bordo do Veronese, que era o nome do barco. O barco chamava-se Veronese. E então os pescadores da Póvoa, que tinham um bocadinho aquele ar de que eram os mais corajosos e os mais capazes de lutar contra o mar e enfrentar o mar e de se lançarem ao mar para salvarem as pessoas, decidiram carregar com o seu barco às costas, não é? Meteram o barco no comboio, portanto o barco foi transportado como se fosse uma carruagem de comboio, da Póvoa de Varzim até aqui à Senhora da Hora. Depois voltaram a carregar o barco para a praia e queriam ir salvar aquelas pessoas. E claro que as autoridades marítimas disseram-lhes que não podiam fazer isso. Se eles próprios já tinham tentado, com os meios todos que tinham à disposição, que eram mais do que aqueles que os próprios pescadores tinham, porque é que eles achavam que seriam capazes de lá chegar? Mas eles tanto insistiram que, de facto, as autoridades marítimas viram-se quase na obrigação de os deixar ir, com uma condição. Era que eles levassem um cabo, uma corda, amarrada ao barco deles, para o caso de haver algum problema, eles de terra poderem puxá-los através da corda. E os pescadores da Póvoa aceitaram que isso fosse feito. Claro que chegaram lá ao mar e cortaram a corda, não é? Porque eles também tinham a sua honra e aquela coisa. Agora alguém estar aqui a puxar-nos, se conseguimos salvá-los, salvamos, se não conseguiram, não se salvam eles nem nós. Pronto. Era um bocadinho aquela ideia que eles tinham. E, efetivamente, eles eram homens muito experientes, portanto, conheciam de facto muito bem o mar, não é? E conheciam a forma de ultrapassar as ondas, sabiam como tinham de fazer, para que lado tinham de orientar o barco, para poderem sair das ondas. Não seriam os únicos, mas de facto tinham esse conhecimento pela experiência que tinham. E a verdade é que conseguiram salvar todas as pessoas. Portanto, salvaram-se eles e salvaram aquelas 200 pessoas que estavam naquele barco. Toda a gente se salvou. Então, o Cego do Maio é mais um desses heróis, que não estava propriamente nesse momento, mas que esteve noutros momentos. E um dia eu fui desafiada a escrever uma história sobre o Cego do Maio. É claro que tendo sido o Cego do Maio um herói, e continua a ser um herói na Póvoa de Varzim, de tal ordem que no Salão Nobre da Câmara Municipal, o quadro que está ao fundo da sala, portanto no espaço nobre da sala, do Salão Nobre, é um quadro pintado do Cego do Maio. Portanto, é de facto considerado um herói da Póvoa de Varzim. Já estava quase tudo escrito sobre o Cego do Maio. Toda a gente sabia quando é que ele tinha nascido, quando é que ele tinha morrido, o que é que ele tinha feito, com quem tinha casado, quantos filhos tinha. Quer dizer, estava tudo escrito, não é? E toda a gente sabia, porque estas informações depois passam de pais para filhos, não é? É como os mitos, a gente vai contando as coisas, ou como aquelas personagens de quem nós gostamos muito e as pessoas de quem nós gostamos muito, vamos sempre contando aos outros aquilo que elas fizeram e de que é que nós gostamos. Portanto, estava tudo escrito. E de repente eu deparei-me com aquela situação. E agora, se já está tudo escrito, o que é que eu vou escrever sobre o Cego do Maio? Não é? Porque quando nos pedem uma história, tem que haver uma história, tem que haver uma personagem e tem que haver mais do que uma personagem e tinha que ser criada alguma coisa a partir daquilo. Então eu resolvi ficcionar o nascimento do Cego do Maio. E este livro conta
o nascimento do cego do meio. Portanto, eu comecei a escrevê-lo imaginando, inventando, ficcionando o dia em que ele nasceu. Se ele era um herói, se tinha salvo tantas pessoas de morrerem afogadas no mar, eu tinha que imaginar que alguma coisa especial tinha acontecido no dia do nascimento. Ele tinha de ter nascido. Havia uma força superior. Os heróis normalmente estão relacionados e ligados a alguma força superior, entidade superior, que os faz nascer, entre aspas, porque eles têm uma missão muito especial. Se o cego do meio tinha tido esta missão tão especial, tinha de ter acontecido alguma coisa tão especial que o tinha feito nascer. Então eu resolvi inventar isso, não é? E imaginei-me na praia, sentada na praia, a olhar para o mar e a pensar que o mar, que naquele dia estava tão calmo, no dia anterior podia ter estado tão difícil, não é? E tão alterado e com uma tempestade imensa. E então eu vou ler-vos algumas partes da história. Pode ser? Apetece-vos?